o Estado não controla padarias que produzem, padaria ilegal, massa bruta, que está cheio agora, vai ficar só massa bruta. As outras padarias vão se acabar, porque as outras padarias têm uma estrutura para se manter. Eu tenho uma padaria que vou fechar agora, dia 31, essa semana. As padarias não se aguentam mais, estão produzindo muito pouco, tem estrutura pesada, pagam energia, pagam imposto de salário, pagam imposto sobre venda, e não tem uma concorrência desleal. Porque a massa bruta, a entregar pão de moto, na chuva, molhando, faz lá com água na lata, de qualquer maneira, o Estado não está enxergando isso. A inspeção econômica não está vendo isso. Então, o problema do açúcar não é só atraso de navio, nem falta de divisa, nem nada. É para onde que está indo o açúcar, o consumo do açúcar. E vai continuar assim, enquanto o Estado estiver só olhando na taxa, aumentando taxa, vai continuar acontecendo isso com os outros produtos também. Quando o senhor ministro fala em procurar mercado alternativo, qual que é a proposta, qual o contributo do Estado em ajudar o mercado alternativo? Porque nem para o mercado que a gente funciona hoje, a gente não consegue pagar. Não, o juro é alto, a transferência é difícil, não há divisa. E o que acontece? O doutor Fernando tinha falado. Como não há divisa no banco, ou demora muito tempo, tem que comprar no mercado paralelo. Daí não paga mais 24.500, paga 25, 26, 27. Tem que comprar 27, senão você não paga fornecedor. Então já está inflacionado. O doutor Fernando falou, como que tiraram as taxas e o produto continua caro? É por isso. Porque está pagando divisa mais caro, é dificuldade de fazer transferência, demora mais a pagar o fornecedor, custa mais isso, né? Então, é uma série de coisas aí que tá errado. Portanto, esse é um problema grandíssimo que traz atrasos. Portanto, é um ciclo vicioso. Menos consumo, menos importação, menos contentores, menos frequência de navios, etc, etc, etc. E vai rodando e muitas vezes justifica a ruptura. Ok? Porque se nós optarmos por contentores, por navios mais rápidos, para termos mercadoria com menos tempo, estamos a optar por vias mais caras. Porque eles não conseguem o número de contentores, nós temos que pagar os contentores que não existem, né? Para encher o navio e para justificar a viagem. Portanto, esse também é um problema. Temos que analisar a nossa insularidade e buscar soluções para melhorar a frequência. Falou em mercados alternativos. Quais são as vias de transporte de mercados alternativos? Temos ligação com a Guiné Equatorial? Navio? Frequente? Onde se possa fazer tudo isso? Portanto, Angola, Gabão. Se está-se a falar em mercados alternativos, temos que buscar essas soluções. Porque, por exemplo, agora não há gás no país. Por que não temos gás no país? Se aqui perto, né? Acho, Gabão, Angola, acho eu. Qual é o motivo? Tudo isso é importante. Portanto, devemos começar por aqui. Como trazer os produtos a São Tomé de uma forma mais barata? Porque, digo-lhe, para quem conhece, principalmente a alfândega que vê, o valor que pagamos aos transportes, os contentores, contentor de frio, o valor que custa um contentor de frio, fora os problemas que temos aqui. Um porto, provavelmente agora já deve ter como manter os contentores frios. Mas se pomos aqui, pagamos, se levamos para a nossa estação, pagamos também. E a burocracia nos despachos, a falta de rapidez para tirar, são custos adicionais que encarecem consideravelmente o produto. Quando falamos na importação dos produtos e na falta da importação dos produtos, eu acho que isto é transversal a todos os importadores. Muitos andam silenciados e calam-se e se aguenta internamente, mas há muitos meses para cá nós temos perdido muito com as circunstâncias de produtos fora de prazo. Essa é uma realidade que é escondida muitas vezes. Porque é escondida, como disse um colega, porque nós, para fazermos o abate desses produtos, ainda sai caro, já não basta só o prejuízo que tem.
por exemplo, a minha empresa utiliza outra postura quando se está a aproximar os prazos finais. Nós temos uma colaboração com várias instituições do Estado que reclamam que pouca ajuda têm da vossa parte e, portanto, nós continuamos também a ser nesse setor um grande apoio. Mas isto é insuportável, não é? Eu acredito que, tirando algumas empresas que estejam estruturadas, ninguém aguenta muito tempo esta situação. Pronto. E é exatamente isso. Porque há uma coisa que eu falei aqui há um ano e que ainda me criticaram, ainda me desconsideraram, mas há uma coisa que eu gostava de saber qual é a resposta do Governo à desertificação do país. O senhor tem um censo de 2020 em que, grosso modo, havia 75 mil crianças, 50 mil velhinhos, não é? Havia 8 a 9 mil cidadãos para o Príncipe, volta disso, e havia o complemento da população aqui. É quase verdade que os números não mentem, 50, 55 mil são-tomenses deixaram o país. Pronto. Mas quem deixou o país era massa trabalhadora, não era massa desempregada. Portanto, era massa trabalhadora que recebia, ganhava e gastava na praça. Pronto. O problema é que isso não está a parar, Sr. Ministro. O senhor, basta perguntar às companhias aéreas, os aviões continuam a ir superlotados para Portugal. Pronto. E nós, daqui a dias, a quem é que vamos vender os produtos? Aos velhinhos, às crianças, a 11 mil funcionários públicos, que acima há bocado referi que há 14 mil funcionários públicos ou 15 mil funcionários públicos. A quem é que nós vamos vender os produtos? É a pergunta que eu gostava que me respondesse. A quem é que eu vou vender os produtos? É os velhinhos, que não têm capacidade financeira para comprar? As crianças? Com o pressuposto que os pais foram para Portugal e que vão mandar muita divisa e eles já têm dinheirinho para comprar as coisas? É mentira, é um logro, e os senhores sabem bem que é um logro, porque neste momento, viver em Portugal com o ordenado mínimo nacional é passar mal. Eu também sou imigrante e sei perceber as situações. E eu compreendo, e tenho ex-funcionários meus que emigraram há vários anos e que eu tenho o gosto de os visitar em Portugal. Estão equilibrados, sim senhor, estão nas circunstâncias. Mas atualmente, emigrar para Portugal é trágico. São Tomé se faz a interpretação de que 800 euros correspondem a 16 mil dobras. Aqui em São Tomé, com 16 mil dobras, vive-se bem. Em Portugal, com 800 euros, o senhor passa mal. E, aliás, é prova disso, não vale a pena esconder que há muitos São Tomenses neste momento na rua em Portugal, a viver nas estações de metro, a viver no Martim Moniz em tendas, a viver na estação do Oriente, porque toda a gente sabe, e isso é familiar, não é preciso ir para Portugal. O senhor está aqui na cidade, recebe um familiar seu da roça. O familiar seu está em sua casa 15 dias, 3 semanas, um mês. A partir dessa altura já começa a ser incómodo ao seu ambiente familiar, porque qualquer família tem o seu ambiente familiar. E a gente recebe um familiar durante 15 dias, 3 semanas, um mês. A partir daí, as coisas começam-se a complicar. Sr. Ministro, a gente fala, parece que é falar por falar, não é por falar. Esta é a gravidade e eu gostava que os senhores, na altura da responsabilidade, me respondessem. Não é? A quem é que nós vamos vender? Mas, para não aqui discutir, nós estamos aqui sim em conjunto a encontrar uma solução. Eu gostaria que vocês também soubessem que o governo, quanto a isto, vocês são parceiros do governo, então estamos aqui para colaborar em conjunto. Sim, em conjunto ultrapassar as dificuldades e encontrar soluções em conjunto. E assim sendo, eu acho que todas as dificuldades que vocês tiverem para importar, vocês devem comunicar. Nós temos aqui a direção do comércio. Então, se existe alguma situação, falta de produto por parte do fornecedor, ou por alguma razão, algum atraso do navio, é bom que, sim, comunica à direção do comércio, que, por sua vez, tenha conhecimento, o governo tenha conhecimento daquilo que vai acontecer, para não ser um caso de surpresa. Surpresa, não há produto no mercado, então cria pânico na economia, no mercado. Então, assim sendo, eu acho que, falando da questão do senhor
da Marina STP falou de baixo consumo. Sim, eu acho que o consumo baixou, mas acho que nós devemos reajustar quanto a isso. Sim, antigamente importava 10 contentores. Sim, de acordo ao consumo, pode ver como reajustar a importação, no sentido também para manter o mercado regular. Agora, não fazendo importação e deixar o mercado com ruptura de estoque, eu acho que não seria uma boa postura para quem tem uma responsabilidade no mercado. Vocês têm uma responsabilidade no mercado, que é abastecer os bens e os produtos do mercado. Sim, nós, enquanto governo, vamos regular o mercado, né? O controle do preço e da qualidade do produto. Aí sim, mas vocês é que abastecem o mercado. Então, nós pensamos, sim, em criar um sistema informático que poderia ajudar a minimizar este facto, que é a ruptura. Ou seja, um sistema que poderia, sim, previamente saber em que produto, ou seja, que produto poderá haver escassez a uma dada altura. Mas seria vocês a controlar isso e passar informações. Nós vamos também acompanhar isso através de um sistema, sim, que vocês fazem importação, nós temos registro do produto importado para o país. Então, dada a quantidade de produto no país, nós sabemos o tempo do consumo do produto. E antes que se chegue o tempo do consumo do produto, nós vamos chegar a vocês para saber se já fizeram nova importação, se não fizeram nova importação, qual é o motivo, e em conjunto nós colaboramos em encontrar meios para ultrapassar. Mas a questão, sim, que não depende, né? Como o senhor falou do atraso do navio, por algumas razões. Eu acho que, sim, houve essa situação, mas nós queremos, sim, que a situação de ruptura do mercado não aconteça no futuro, né? E então vamos, sim, trabalhar em conjunto para ultrapassar esta situação, este facto. Portanto, ao nosso nível, temos tudo feito para que, de facto, se possa ir colmatando as principais distorções, as principais dificuldades e limitações que existem no funcionamento de toda a cadeia do comércio externo e que, de alguma forma, afeta a economia. Mas, naturalmente, nós temos limites em matéria de atribuições de competências, limites naturais, consagrados ao nível da própria organização do Estado, não é? As alfândegas interferem até determinado momento e outras entidades e organismos também interferem no âmbito das suas próprias atuações. Mas, naturalmente, enquanto Estado único que somos, nós procuramos executar a política do Estado e do Governo para que, de facto, possamos ir colmatando as dificuldades e as distorções que pode-se verificar no funcionamento do mercado. Desde logo, a adoção de medidas como a redução de tarifas aduaneiras verificadas a partir de 1 de dezembro de 2023, foram medidas que, efetivamente, na visão e nas avaliações que temos estado a fazer, elas deveriam, efetivamente, contribuir para um melhor funcionamento do mercado. Mas, naturalmente, não são estes apenas os constrangimentos em matéria de funcionamento do mercado, em matéria de funcionamento do comércio externo. Nós sabemos que temos um longo caminho a percorrer, desde logo a questão de utilização de tecnologias, utilização de equipamentos para um melhor controlo da entrada e saída de mercadoria, a própria questão de mudança de atitude, o combate à corrupção, que de facto é um fenômeno que muitas vezes dificulta a nossa atuação, e quando me refiro à questão da corrupção, refiro muitas vezes à atuação de alguns agentes que facilitam, quando não está prevista essa facilidade, ou que muitas vezes permitem a entrada no nosso território de mercadorias que deveriam ser tarifadas ou inclusive proibidas.
Portanto, a luta das alfândegas é uma luta transversal que envolve não apenas o controlo tarifário, o controle de pagamento das taxas, dos impostos, etc., mas, acima de tudo, a proteção e a segurança da sociedade na medida em que, infelizmente, no âmbito do comércio externo, alguns agentes transportam mercadorias perigosas ou consideradas proibidas. Quero saber que essa situação é uma situação que já vem de uns anos a esta parte. Como sabe, por crises internacionais, tivemos a crise do Covid, depois temos a guerra na Ucrânia, isto faz com que muitas vezes, a nível da nossa balança de pagamentos, as coisas não estejam lá muito bem. Depois há uma questão que tem sido já falada, que é a questão do não acordo com a FMI. O não acordo com o FMI provavelmente poderá estar a imperar que não entrem divisas consideravelmente no país para fazer face a essas importações. Mas, como vocês puderam ouvir, na presença aqui do Banco Central, o Governo está a trabalhar para que muito rapidamente essa situação seja reposta. Arranjar sempre medidas de fazer uma harmonização. Como sabe, há taxas neste momento, taxas aduaneiras, que baixaram consideravelmente, para fazer com que o produto também possa ser ligeiramente a um preço mais considerável para a população. E temos isso a fazer. Fizemos com a ração animal, por exemplo, para incentivar a produção animal de carne para consumo. Temos a questão da farinha de trigo, que tem a taxa zero, o IVA zero. E temos também o leite, que é o direito aduaneiro zero e a taxa do IVA zero. Provavelmente o Governo poderá arranjar formas de minimizar essa situação através de um ajuste de taxas para também minimizar a questão dos preços. Pelo menos vamos fazer tudo para controlar essa importação, ou seja, para que não haja realmente rupturas. Como vi, um dos grandes problemas é a questão os navios, ou seja, as ligações marítimas da Europa para Portugal baixaram em média de 5 a 2 anos para cá, de 5 a 1 por mês. Nós temos uma agência que fazia 2 ou 3 viagens da Europa, Leixões, Lisboa, vinha desde a Holanda até Santo Tomé, e neste momento só está a fazer uma ligação diária. Nós temos uma outra aqui da costa africana, fazia 3 escalas e neste momento está a fazer só uma por semana. Então, tudo isso condiciona, em certa medida, digamos, a chegada dos produtos ao nosso país. Mas eu julgo, com o rap lançado hoje, de criar-se uma comissão dos comerciantes, dos operadores económicos que possam trabalhar juntamente com o Governo para minimizar essas situações, julgo que a situação poderá ser minimizada em curto espaço de tempo.